Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal João Augusto Cura, quem vos fala. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o auge e a queda de Thanos Aokiji, também conhecido como Almirante Kuzan, o Fazão Azul, né? E eu disse ali, né, o recrutamento dele, a história dele, até o presente momento em Hatinosu, quando ele faz parte da tripulação do Barba Negra, né? Ali ele está como um dos capitães titânicos do Barba Negra. Eu falei mais disso no vídeo que eu vou deixar no card para vocês. Só que existe uma teoria que até o momento dessa gravação não foi confirmada, tá? É uma teoria não confirmada que está rodando a internet aí e que é bem possível, que seria de que Thanos Aokiji, o Kuzan, na verdade não é um membro aliado ao Barba Negra, e sim um espião. É um evento canônico, e eu também já falei disso aqui, de que quando o almirante Sangoku saiu, ele indicou o Aokiji para o cargo e os Gorosei indicaram o Akainu, o que resultou na luta que teve em Punk Hazard, luta essa que o Aokiji perdeu e saiu da marinha. Mas isso é um fato, ele saiu mesmo. Isso aí é um fato. Ele não compactua com os ideais de justiça do almirante Sakazuki Akainu, que agora é o atual almirante de frota, então ele se desertou da marinha, se desligou da marinha. Mas o fato dele estar com o Barba Negra me parece um pouco forçado. Tem uma teoria de que ele é um espião, mas não seria um espião para a marinha. Ele de fato teria se desativado da marinha, se desvinculado da marinha e não seria mais um marinheiro. Ele não estaria trabalhando a favor do governo mundial e nem tampouco a favor da marinha, porque ele não concorda com os ideais dos Gorosei e tampouco sobre as ordens do Akainu, né? Ele já provou que não concorda com isso. Então ele não seria um espião da marinha. Aokiji, de fato, se aliou aos piratas do Barba Negra e é um dos capitães titânicos do Barba Negra, porque o próprio Barba Negra procurou o Aokiji. Nós temos que lembrar que o Aokiji não procurou o Barba Negra. Foi o próprio Barba Negra quem procurou o Aokiji e ofereceu a ele um cargo como capitão titânico. Cargo esse que o Aokiji aceitou agora como Kuzan, sendo um dos capitães titânicos. E sim, ele fez coisas a favor dos piratas do Barba Negra, né? Ele, aliado aos piratas do Barba Negra, fez missões para os piratas do Barba Negra. Sob as ordens de Barba Negra, Van Algur e o próprio Aokiji foram a Holy Cake, lutaram contra os filhos da Big Mom e sequestraram uma das filhas dela, que é a Purin, né, que era a tribo dos Três Olhos, por causa da capacidade que ela tem de ler poneglyphs. Isso tornou ela uma pessoa de interesse para o Marshal de Tite. E cumprindo a missão do seu novo capitão, Aokiji ajudou Van Algur a sequestrar a filha da Big Mom. Aokiji também foi mostrado defendendo Hatinosu, território dos piratas do Barba Negra, do seu antigo mentor Monk de Garp, lutando diretamente contra Garp e até o derrotando em batalha, cumprindo ordens e diretrizes do Barba Negra. Esse mesmo Aokiji que obedeceu ordens dos piratas de Barba Negra e cumpriu missões para os piratas de Barba Negra também defendeu Smoker de Don Quixote do Flamengo, senão Smoker teria morrido. E ele salvou o antigo companheiro de marinha dele, porque ele considerava Smoker um amigo pessoal da sua época de marinheiro. Coisa que se ele fosse um pirata comum, ele não faria. Porque se ele fosse um pirata mesmo, ele estaria nem ligando para os seus amigos e antigos aliados da época da marinha. Mas não, ele entende que Smoker não é culpado das, digamos assim, dos desmandos dos Gorosei, dos desmandos do Akainu. Smoker é um marinheiro justo e ele protegeu o seu antigo amigo das garras de Don Quixote do Flamengo, coisa que um pirata não faria. Outro ponto a se considerar que consolida essa teoria é que os piratas do Barba Negra não estão afiliados ao Barba Negra por lealdade, nenhum deles. Todos eles têm algum interesse. Isso também pode ter relação com Thanos Aokiji, o conhecido Kuzan. Ele pode ter algum interesse em se aliar ao Barba Negra, porque nenhum deles ali gosta do Barba Negra, todos toleram ele por poder ou influência. Ele pode estar ali por algum motivo. E nós temos que lembrar que durante a luta dele com o Monk de Garp, ele derrotou o seu antigo mentor, mas ele não matou ele. Ele alegou que o Garp era duro de matar, e ele mantém ele preso em Hatinosu. Mas temos que lembrar que ele não matou. E talvez ele não queira matar. Tem essa possibilidade também, né? O Barba Negra usou a sua influência como então Shichibukai e escolheu a dedo os piores dos piores, os prisioneiros do nível 6 de Impel Down, os piores dos piores, aqueles que eram horríveis, os piores
piratas que existissem. Aí eu te pergunto, o que o Aokiji está fazendo entre os piores dos piores? Ele não é um cara tão ruim assim, ele não compactua com os ideais que o Barba Negra tem, e tão pouco com os ideais de seus companheiros de bando. Ele não é tão ruim. Os piratas do Barba Negra são piratas à moda antiga. Eles matam, saqueiam, roubam e pegam o que querem. Eles não são piratas heróicos. Eles são o estereótipo de pirata real. Eles são ruins mesmo. São feitos para serem ruins. São os piores dos piores. Aí eu pergunto, o que o Aokiji está fazendo ali? Como eu já mencionei, os piratas do Barba Negra não estão movidos por uma aliança de lealdade. Eles não são reais. Eles são pessoas ruins que veem no Marshal de Tite uma possibilidade, porque ele é um Yonko, ele é poderoso, ele tem influência, tem poderes e tudo mais. Então cada um ali tem um interesse. E qual seria o interesse do Aokiji? Bem, na minha humilde opinião e na opinião dessa teoria, o interesse dele é ser um agente duplo. Sim, ele faz o papel de pirata, ele até cumpre algumas missões para o Barba Negra não desconfiar, né? Ele segue algumas ordens ali do Barba Negra. Mas ele está tentando manter tudo, de certa forma, dentro de um equilíbrio. Não o equilíbrio da Marinha, porque ele não acredita na Marinha. Mas ele está tentando manter as coisas da forma mais justa possível. Ainda que siga algumas ordens do Barba Negra para manter o disfarce. Mas ele estaria agindo como um agente duplo e passando informações a outra pessoa. Alguém que também não gosta do Barba Negra e que não tem ligações com o governo mundial. Você já imagina quem é? A teoria afirma que Kuzan pode ser um agente não do governo mundial, não da Marinha, não da SWORD, mas do Exército Revolucionário. Essa imagem que você está vendo é uma montagem feita por fã que mostraria o Tano Aokiji, o antigo Fazão Azul, dando o relatório da missão ao Monk de Drago. E é uma imagem não oficial, mas faz muito sentido, né? Como eu disse, até a data dessa gravação, ela não foi confirmada, mas faz sentido. E eu vou te provar por A mais B. A gente sabe por A mais B que o Aokiji não curte muito a Marinha depois que o Akainu assumiu, seguindo ordens diretas dos Gorosei, porque ele não compactua com o ideal de justiça do Akainu e tampouco com os ideais de justiça dos Gorosei, dos Tenryubito e do governo mundial por si só. Então ele se desvinculou da Marinha. A gente também sabe que ele já foi um agente antigo da SWORD, ou seja, ele sabe muito bem como fazer uma espionagem e como ser um agente duplo, porque a SWORD é treinada para isso, né? Tanto que ele chega a falar que o Kobe não seria útil como refém, porque o Kobe é um agente da SWORD. E os agentes da SWORD são muito bem treinados e são desligados oficialmente da Marinha. Coisa que o próprio Aokiji também já foi, porque ele também já foi treinado pela SWORD. Então, dito isso, ele sabe fazer espionagem. A gente também já sabe que o Drago, o Monk de Drago, não gosta do Barba Negra e vê Marshal de Tite como uma ameaça, e que ele também não é a favor do governo mundial e que os próprios revolucionários lutam contra os desmandos dos Gorosei. Desmando esse que o próprio Aokiji também não passou a não concordar depois que viu o tamanho da merda que está o governo, né? Faz sentido o Drago colocar alguém na tripulação do Barba Negra, porque ele já fez isso antes. Ele colocou o nosso amigo Sabo para se infiltrar no Reverie. Você lembra disso? Ele gosta de colocar espiões em algumas tripulações ou em algumas situações. E sendo a tripulação do Barba Negra uma tripulação de um Yonko extremamente poderoso, fazia muito sentido ter alguém lá dentro. E a gente tem que lembrar também que o Kuzan é moderadamente justo. Ele não é injusto. Ele, assim como o Drago, que é um revolucionário, tenta procurar as coisas da melhor maneira possível, dentro dos ideais de justiça que o próprio Kuzan acredita. E a justiça dele, como a gente bem sabe, é a justiça preguiçosa, a justiça lenta, mas não é necessariamente uma justiça desonesta. Então ele vai fazer o melhor possível. E ele sempre age com frieza, calculando cada ação necessária. E evita destruições desnecessárias. Mesmo cumprindo ordens do Barba Negra, Kuzan nunca matou ninguém. Você viu o Barba Negra indo até Trafalgar de Wall, por exemplo. Mas você viu o Aokiji estava ajudando ele? Não viu. Você viu Jesus Borges, você viu Doc Key, você viu Van Algor, mas você não viu Kuzan. Você viu ele lutar contra o seu ex-mentor, Monk de Garp, mas o Garp está vivo, não está morto. E ele alegou que o Garp era difícil de matar, mas como eu disse,
ele pode não querer matar o Garp. Ou seja, ele evita mortes desnecessárias, evita bagunça desnecessária, destruição desnecessária. Coisa que o próprio Marshal de Tite não evitaria. Então eu acho que essa teoria de que ele está lá passando informações para o exército revolucionário faz muito sentido. E que se confirmasse, seria um plot twist muito bom. E eu ficaria muito feliz. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que dê para entender essa teoria. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Como eu disse, até o momento dessa gravação é só uma teoria, mas pode ser que no dia que você está vendo esse vídeo já tenha se confirmado. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.